Plataforma web do Codex hoje, chatgpt.com/codex. É lá que você vai acessar essa plataforma web, você consegue conectar no seu GitHub, criar e configurar múltiplos ambientes, ok? Um ambiente nessa plataforma web significa que eu posso passar as configurações de acesso a chaves de API, ou seja, banco de dados, as secret keys, variáveis de ambiente, configurações do container, tá? Então eu posso acelerar a inicialização armazenando o container ali em nuvem, scripts de configuração, posso setar isso manual ou não, de maneira, de maneira que sempre que o Codex for trabalhar em alguma coisa, na plataforma da nuvem, eu consiga ter o meu script, o meu ambiente setado. Isso melhora e muito a capacidade do Codex de desenvolvimento, porque ele não está simplesmente gerando código. Quando você configura um ambiente que ele é testável, você consegue que o próprio Codex rode os testes, execute as validações que ele executaria no seu ambiente local também, tá bom? Por enquanto, a gente ainda não tem imagens personalizadas. Esse em breve, já tem mais de um ano que a OpenAI está falando que vai ser em breve. Mas a gente pode já configurar as nossas secret keys, ok? Para você que vem do Replit, por exemplo, você consegue clonar o seu repositório, o seu ambiente do Replit aqui para o Codex executar. Então, já entra nas estratégias de economia de tokens que a gente fala no Replit. Uma das estratégias pode ser você copiar as variáveis de ambiente do ambiente de desenvolvimento do Replit, colocar aqui dentro do GPT, ok? Do Codex, e aí ele tem acesso a literalmente o mesmo ambiente que o Replit tem, no sentido de variáveis de ambiente, banco de dados, autenticação e tudo mais, e você consegue economizar seus tokens usando o Codex para desenvolver em cima disso, ok? Então, essa é a nossa plataforma web, a configuração é muito simples, você configura os ambientes, pode criar múltiplos ambientes, você tem a opção da revisão de código, né? Você pode configurar quando a revisão de código está habilitada, o Codex ele sugere melhorias automaticamente, ou ele reage com um joinha, quando você mencionar o Codex da sua pull request, para fazer perguntas ou iniciar uma tarefa. Ou seja, você pode conectar diretamente no seu GitHub para que isso aconteça. Todos os seus pull requests em um repositório com o Codex habilitado vão ser revisados automaticamente. Ou seja, se você conectou o seu GitHub, seu repositório no Codex, ele vai automaticamente fazer essa revisão, caso você sete essa opção aqui como ativado, ok? A minha está ativada. Preferência pessoal de adicionador de revisão. Você pode configurar quando o Codex vai fazer a revisão do seu pull request. Você pode falar, quando abrir a pull request, toda vez que você fizer um push, ou seja, um novo commit foi enviado para aquela branch, ou você pode criar agora um acionador inteligente, que o Codex vai decidir quando revisar com base nas alterações. Está em modo experimental ainda, mas hoje eu recomendo você setar ao abrir a pull request, ok? Porque dependendo se abre a pull request, tem que fazer algumas outras iterações, você pode criar um ciclo de revisão muito grande, é mais interessante você dar o gatilho você mesmo para quando isso acontecer. Tem a possibilidade de você habilitar o uso de créditos também, para que sejam consumidos nas revisões de código. Se você atingir o limite de uso, você pode consumir créditos da própria OpenAI, que você tem aqui na sua conta do Codex. E aqui você pode passar as preferências para cada repositório que esteja conectado aqui. Além disso, temos os conectores também. Você pode conectar tanto com o Slack quanto com o Linear diretamente no seu Codex, na plataforma web. No uso, a gente tem aqui hoje, né, configurações de uso, então meu uso está bem tranquilo, eu tenho 100% restante. Interessante que o 5.3 Spark limite semanal eu tenho 98%, sendo que eu não lembro de ter usado ele ontem. Curioso isso aqui, vou dar uma olhada. E basicamente é para você acompanhar o custo e controlar dados. Aqui é quando você quiser desativar para usar numa empresa, no enterprise, que tenha regras de compliance mais rigorosas, você desativa o treinamento de dados, ok? O treinamento de dados está desativado, acesse o controle de dados do ChatGPT. Então lá no ChatGPT você configura e você pode incluir ambientes caso você queira que a OpenAI treine em cima das suas coisas. Não sei se você vai querer isso, mas caso você queira, tem essa opção. E na configuração geral, você pode configurar o formato de features, de branches. Então, se por padrão, o Codex sempre vai criar uma branch com Codex barra o nome da feature que ele está desenvolvendo. Caso você queira mudar para um outro padrão, talvez na empresa todas as branches criadas por agentes sejam agent barra alguma coisa, você pode alterar esse formato aqui também. E você consegue mudar o formato que é exibido na tela. Não são tantas customizações, mas são as necessárias e suficientes para você fazer na plataforma web. Ok? O aplicativo também ele já existe aqui no caso da Microsoft, no caso a Microsoft Store. Vou voltar lá na página que fechou. Cliquei lá e fechou. Para o Windows aqui. Beleza. Deixa eu voltar para a página principal. E aí, você consegue configurar via Slack também, para você delegar tarefas a partir do Slack, ok? Aqui na tela inicial vai mostrar as tarefas, as revisões de código e o que foi arquivado também aparece aqui. E você tem essa gestão macro. Um ponto interessante do Codex é que quando você começa uma tarefa, além de poder selecionar um repositório e também qual a branch você vai trabalhar, você também consegue selecionar quantas versões vão ser geradas disso. Então, se você quiser que gere mais de uma versão e depois escolher a que fique melhor, você pode passar essa opção também. Você pode usar o comando /plan para iniciar com um plano aqui diretamente através do chat do Codex, e na plataforma web é basicamente isso que a gente pode fazer, ok? Carregar nexo e modo de planejamento. Ok, plataforma web ainda está em desenvolvimento, também tudo está em desenvolvimento, mas atualmente é a plataforma mais mais leve, mais com menos, que tem menos funcionalidades dentro do Codex. Aonde está o ouro, pessoal? O ouro, ele está justamente dentro da plataforma desktop, tá? E também do Codex CLI. Vou chamar a atenção primeiro do Codex CLI pelo seguinte. CLI, por que CLI virou uma tendência de desenvolvimento de software assistido por IA? Porque é muito mais rápido de você testar e mudar. Imagina que se você tem uma IDE, toda vez que você lança uma nova funcionalidade, como o Cursor lançou, por exemplo, você vai ter breaking chains, você vai ter mudanças de comportamento na tela que você vai ter que reeducar o seu usuário e vai dar muito mais trabalho para isso. Linha de comando
você não tem muito o que inventar moda de experiência de usuário. É um chat que interage, tem acesso ao computador com mais recursos, e é isso. Então, na prática, é mais fácil você testar features como, por exemplo, os multi-agentes, o paralelismo de agentes dentro de uma CLI, do que você desenvolver uma interface como o Anti-Gravity, como o Cursor AI, como o Tray AI, que vai mostrar cada agente trabalhando em paralelo, porque isso vai gastar mais tempo e você tem que passar por maiores refinamentos. Então, basicamente, a estratégia de CLI dessas empresas, muitas vezes, é justamente validar que uma feature faz sentido, entender como as pessoas estão usando e, a partir dessa experiência, desenvolver alguma coisa mais robusta. É justamente isso que a gente vê acontecendo agora com o Cloud Code e é justamente isso que a gente vê acontecendo também com o Codex. Para você que não acompanhou o Cloud Code nas últimas semanas, o Cloud Code lançou uma série de funcionalidades que antes estavam mais disponíveis dentro de CLI e agora você tem disponíveis também dentro do Cloud Code Work, dentro do Cloud Code Web e dentro do Cloud Code aplicativo também. Então essa é uma tendência. Valida primeiro no CLI, entende como as pessoas vão utilizar aquilo. Se tem uso, a gente transfere para uma experiência de usuário melhor. E aconteceu isso também com o Codex. Aqui nós temos o Codex App. E esse cara é a versão mais avançada, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor, do Codex hoje, né, do uso do Codex. Se você quer usar o Codex, o CLI manda muito bem, mas o Codex App ele vai trazer uma experiência visual muito melhor do que o Codex CLI. Apesar disso, você também consegue trabalhar com o CLI aqui dentro, clicando em alterar para terminal. E aqui você abre o terminal e você pode digitar Codex. E ele vai carregar o Codex para você se tiver instalado. No meu caso, ele está instalado no Windows Linux Subsystem. Se eu fizer um WSL, que eu estou no PowerShell do Windows, ele abre o WSL para mim e eu consigo trabalhar lá dentro. Agora sim, eu preciso digitar Codex. Ele vai carregar minha linha de comando do Codex. Perfeito? Confio, está carregando dentro da minha pasta Documents, eu consigo fazer isso aqui dentro. Beleza? Ok. Dentro do Codex App, então, o que eu posso fazer? Aqui na aba lateral, vocês vão observar que tem 3 opções. Novo tópico, automações e habilidades. Habilidades são as skills. Automações, na minha visão, é uma das grandes sacadas que o Codex trouxe. Se eu não me engano, ele trouxe antes que o Cloud Code. O Cloud Code já lançou isso também. Uma janela de intervalo muito curta. Perdão. E que aqui você consegue criar uma série de automações. Automações do tipo, digamos que, deixa eu ver se tem um template aqui pré-pronto. Esse aqui, ó. Scan recent commits das últimas 24 horas para encontrar bugs e propor correções mínimas. Ou seja, eu consigo criar automações agênticas que vão me ajudar a continuar melhorando continuamente a minha base de código, o meu fluxo de desenvolvimento. Um outro caso de uso muito interessante é, por exemplo, digamos que você está numa empresa e essa empresa tem um time de suporte. Qual que é o fluxo normal de um time de suporte, pessoal? O suporte vai receber um chamado, vai verificar o chamado dentro da base de conhecimento deles, entender se aquilo de fato é um bug ou não, ou se é um comportamento que o usuário está fazendo diferente. Caso seja um bug, ele vai escalar isso para um time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento, então, vai fazer a triagem desse chamado. Entendendo essa triagem do chamado, ele pode devolver para o suporte e falar: suporte, isso não é bug, é realmente um comportamento errado do usuário, ou pode ser que seja um bug. Sendo um bug, aí ele vai colocar lá no backlog de produto para priorizar a correção daquele bug. Esse é o jeito antigo de fazer gestão de suporte, ok? E chamados. Como é que você pode trabalhar isso com o Codex? Você pode criar uma automação que vai checar de tempos em tempos todos os chamados que foram priorizados, foram escalados pelo time de suporte, e o próprio Codex vai analisar com base no seu contexto. Temos aula de engenharia de contexto, tudo aqui dentro da comunidade. Com base no seu contexto, se aquilo ali de fato é um bug, e em sendo um bug, você pode pedir para o próprio Codex criar uma pull request com a proposta de correção daquilo. Ou seja, você sai de um caminho onde geralmente você investigaria, gastaria tempo para entender se aquilo era bug ou não, e depois aí priorizar para desenvolver, para quando esse ticket chegar para o seu time de desenvolvimento escalado, ele vai chegar já com uma pull request. Então, agora não é revisar todo o processo, é revisar que se aquela pull request faz sentido e sim trazer a correção. Como você pode fazer isso? Através das automações. Então, você pode fazer N automações de vários sentidos. Automações que vão acessar sites, que vão clicar, que vão interagir. Alterações que vão fazer pesquisa na internet, por exemplo. Eu quero me manter atualizado de todas as novidades de LLM do mercado. Eu posso criar uma automação para todo dia, tal hora, fazer essa busca aqui dentro. Isso a gente consegue trabalhar dentro das automações. Ok? Deixa eu ver aqui rapidamente. Beleza, o pessoal falou mais cedo ali que a OpenAI tá aprendendo com a China, tá mesmo. Consegue usar CLI em nuvem também? Consegue. Você consegue usar CLI do Codex em nuvem também, dentro do Rapid também, por exemplo. A Luciana me perguntou, tem um plano Plus como experimental, mas ainda não consegui compreender muito bem em relação às limitações de tokens do sistema desktop. Quando inicio o desktop, tem as opções de continuar com o ChatGPT e inserir o API key. Qual a diferença entre eles? Excelente pergunta, Luciana. Quando você carrega sem logar, você pode colocar uma chave de API. Aonde está a principal diferença? Toda empresa hoje, sem exceção, aliás, tem uma exceção que eu sei, que é o Rapid, mas